Boa noite. Segunda-feira, 4 de julho de 2005. Estamos aqui para a 13ª edição de Maêutica. Respondendo por primeiro a pergunta a nós formulada pelo Dr. Vicente Ottieri, ele quis saber o que significa a palavra maêutica. Nós explicamos algumas vezes, né? Trata-se assim da geração de ideias. Nós nos propusemos a discutir vários temas aqui e chegar a um consenso ou algumas conclusões que fossem frutíferas para o desenvolvimento social. Modestamente, assim nos propusemos e assim estamos tentando realizar. Portanto, maêutica significa geração de ideias. Nossos convidados de hoje, a doutora Evanilze Barbi, que é psicóloga, já está aqui posicionada e vai ocupar a primeira meia hora do nosso Maêutica. Depois as nossas amigas de longa data, a Solange Adriano Natália, que é supervisora de ensino, e a Janai Priscila Ribeiro Gomes da Costa, que é aluna da 8ª série da Escola Estadual Professor Queiroz Filho. Perguntam-nos sempre por que nós, assim, intensificamos nossas entrevistas no campo educacional. Ocorre que não há muito o que esperar de outras instâncias ou de outras instituições. Todos sabem o que veio de uma delas, chamado militarismo, recém-findo, de memória nada saudosa. A política também dispensa comentários. A economia apresenta um desenvolvimento exclusivamente baseado em números, e os números são excessivamente frios, e nós não temos por que neles muito acreditar. A justiça anda tão pisoteada quanto o próprio jornalismo. Talvez possamos esperar alguma coisa frutífera do campo educacional, e é por isso que nele aqui nós insistimos. Nós vamos nos hidratar, aliás não vamos, né? Os nossos copos sumiram aqui do cenário, mas já já nós retornamos com a doutora Evanilze Barbi. Até já! E todos sabem que Maêutica conta com o patrocínio do restaurante Piazza, localizado ali na Avenida 29 de Agosto, 603. Também estamos sob o patrocínio da distribuidora de revistas Silvia. E agora também, hoje, estreando aqui conosco, a farmácia Aliança, ali na Avenida 29 de Agosto, número 726, fone 3571-1019. Ao nosso novo patrocinador, as boas-vindas. Doutora Evanilze Barbi, boa noite. Boa noite, prazer estar com você lá. Doutora Evanilze, eu vou fazer uma pergunta, talvez capciosa. Psicólogo precisa de psicólogo? Então, né, Lázaro, antes de qualquer coisa, antes de a gente ser um profissional, nós somos seres humanos também, né? E como... Psicólogo também é ser humano. Claro, então, sempre foi. As coisas assim. Então, a gente também tem acesso ao psicólogo, sim. O psicólogo é um profissional da área da saúde, da área da educação. Hoje em dia ele atua muito em recrutamento e seleção, em RH. No sentido do psicólogo da saúde, aquele clínico, nós também podemos precisar, sim. Então, não existe nada contra isso. Seria a mesma coisa, né? Que falar que um médico não necessita de médico. Exatamente. Um advogado não precisa de um advogado. Exatamente. Então, nesse campo... Até porque na nossa formação, inicialmente, após pós-formação, nós temos também uma supervisão durante o início das nossas atividades como profissionais, né? Para dar um apoio naquilo que a gente está fazendo, a gente está aprendendo. Por falar em formação, Evanilze, qual é a sua formação? Eu sou psicóloga clínica. Por onde? São Paulo, na Unimarco. Fui formada há 15 anos. E eu sempre atuei na área da saúde. Você prefere a psicologia clínica, então? Eu prefiro psicologia da saúde, clínica. Aquela que trabalha com a saúde no sentido da saúde mental, de comportamento, das necessidades, que a gente trabalha no sentido multidisciplinar, com médicos, com fono, nessa área mesmo. Quando nós tínhamos lá algumas noções básicas de psicologia, Evanilze, no curso que fazíamos, né, sempre surgia uma antinomia
entre a linha comportamentalista da psicologia e a linha psicanalítica. Essa antinomia foi superada, alguns tentavam sintetizá-la na Gestalt, havia para mim soava tudo com um grande absurdo, porque eu era leigo no assunto, mas isso aí foi superado, isso evoluiu, como que está? Eu penso assim que cada linha tem os seus objetivos, os seus padrões, mas a gente tem que estar utilizando aquela que é mais viável no nosso trabalho do dia a dia, né? Existe a comportamental mesmo, existe a psicanalítica, são várias linhas de pensamento, mas no dia a dia, nós também profissionais também vamos optando por aquelas que são mais positivas no nosso trabalho dia a dia. Então, eu não costumo enfocar muito a linha de trabalho, não. Eu acho importante como conhecimento, como fundamento para o profissional, mas não para estar assim, divulgando a forma de estar trabalhando no seu contexto, porque muda muito a forma que você está trabalhando, onde você está, qual é o objetivo. A clientela de um psicólogo, as pessoas que de uma maneira ou outra procuram um psicólogo, eu estou me referindo mais a esse teor clínico, né, do seu trabalho, elas são imediatistas, elas procuram resultado imediato? Procuram, isso eu acho que se deve à falta de informação, né? As pessoas às vezes são conduzidas a um psicólogo ou orientadas a essa procura e, portanto, não sabem ainda o que vão encontrar, querem uma resposta imediata, quanto que, na verdade, o processo é longo, existe um retorno, o resultado é ótimo, é abrangente, mas leva tempo conforme a necessidade da pessoa. E aquela briga com a medicina, ela também foi superada ou ela continua? Ela ainda continua, né, Lázaro? A gente está na expectativa aí de que se faça o melhor e, principalmente, que a gente possa formar um trabalho multidisciplinar que visa a recuperação do ser humano na sua totalidade, né? Então, não vamos ver só o médico como a totalidade na saúde, mas os outros profissionais que também atuam nesse campo. Aquela figura do psicanalista sentado, ouvindo aquele divã da pessoa lá deitada e explanando, às vezes, umas perguntas desconexas que vêm, é um estereótipo. Infelizmente fica isso na cabeça das pessoas quando a gente diz psicólogo, né? Então você é aquela que tem o divã, que eu vou deitar lá e que nós vamos estar conversando. Essa é uma forma de trabalho da linha psicanalítica, mas não é bem assim que a gente trabalha. Existem várias formas de estar trabalhando como grupos hoje em dia, um trabalho assim direcionado a pessoa de uma forma tranquila, não precisa estar num divã deitado ali, é um estereótipo realmente, acho que foi formado assim, ficou desse jeito, né? Esse trabalho grupal que você já afirmou aqui algumas vezes, né, nesse pouco tempo que nós estamos nessa entrevista, Sim. Dá para falar um pouco sobre ele? Como que ele é desenvolvido? Olha, Lázaro, eu sou apaixonada por grupos. Eu vejo que os seres humanos hoje precisam estar agrupados para suas soluções, para suas dificuldades. E no sentido de grupo, quando a gente trabalha em grupo do lado da psicologia comportamental, eu já obtive resultados fantásticos, inclusive em saúde pública. Então, as pessoas conseguem, por incrível que pareça, às vezes pensam que não, né? Eu vou estar num grupo, eu não vou estar falando. Mas elas conseguem, com o tempo, manifestar as suas necessidades, perceber na outra pessoa, naquelas outras pessoas que participam do grupo, as suas próprias necessidades. Então, o enfoque é outro, mas o resultado é fantástico. Inclusive, ele promove uma forma mais social e abrangente para as pessoas que participam. Agora, esses grupos, como eles são constituídos? Os grupos, o último trabalho que eu realizei foi em saúde pública, e eles foram conduzidos na formação em PSF, que é Programa de Saúde da Família, portanto, para a saúde pública. Existia uma relação com os profissionais da saúde, onde eles encaminhavam essas pessoas para o grupo quando se tratava de um problema psicossomático, quando problema social, que na verdade a pessoa procurava sempre o médico como uma solução do problema, quanto que o trabalho do grupo, do psicólogo no grupo era muito mais interessante, a gente teve resultados aí. Então, era livre, os grupos no meu caso são livres, não existe um tema específico, é interessante alguns grupos que são
específicos também, como os grupos de obesos, grupos de diabetes, grupos de hipertensos. Você tinha que falar nos obesos. Mas também. Mas eu penso assim... marcação em cima dos obesos. Aliás, está na folha equilíbrio. Está na folha equilíbrio da quinta-feira, não é? Que os obesos têm saúde, sim, são pessoas muito bem saudáveis. Eu acho que não é legal a gente enfocar. Eu gritei lá, independência ou morte, a hora que eu li aqui. Estamos brincando aqui, divagando um pouco. Não, mas então, eu penso assim, não é legal a gente estar enfocando só um tema. As pessoas pensam que participar de um grupo de terapia, elas têm que ter algum problema. Mas eu não tenho problema nenhum. Mas então você está vivenciando aquilo que acontece no mundo, as dificuldades que acontecem com a humanidade. De repente você está por dentro, percebendo situações que amanhã você pode estar vivenciando e nem sabe. Você troca suas experiências. Então não existe, no meu ponto de vista, um grupo específico. O legal mesmo é fazer um grupo variado. Agora, Evanilze, nós vivemos num país que ele tem uma diferenciação social, segregação social intensa. E Leme, em nossa região, é onde essa diferenciação ocorre ainda mais intensamente. Nós podemos dizer, assim dizem os indicadores sociais, né? A psicologia, ela consegue deixar de ser elitista, ela consegue atingir todas as camadas sociais. Aí que tá, né, Lázaro? Eu acho que falta um pouco de princípio político nisso, para estar ajudando nessa nossa atuação. Eu penso que hoje existem muitos profissionais competentes, com essa disponibilidade, com essa capacidade de estar atuando no serviço público também, de uma forma abrangente, não só na escola especial, não só dentro de um hospital, mas para a população do modo geral. Aquela população que procura uma unidade de saúde, que procura um posto de saúde para ser atendida, ela normalmente é atendida por um médico, ele vai ver seus sintomas a princípio, quais são os seus sintomas, tenta resolver, mas por muitas vezes trata-se de um problema realmente social, de família, econômico, onde as pessoas precisam estar colocando para fora essas expectativas, dividindo suas necessidades. Então eu penso que falta participação política, incentivo mesmo, para que a gente possa estar atuando. Quer dizer, profissionais existem muitos. Precisa abrir esse campo também. Não dá aquela impressão de que o psicólogo é aquele que tem aquele consultório, que você paga a sua consulta e que você fica lá 1 hora com ele conversando e que é uma coisa de elite. Na verdade, não é por aí. Agora, dando um refresco aqui, que a nossa conversa está muito séria, né? Então, nós vamos continuar conversando bem seriamente. Como é que um psicólogo trabalha aquele velho tabu que se estabeleceu como existente quando de um tratamento, aí já num campo mais individual, né, que se falava tanto da transferência? Como é que se resolve aquilo? Sobre a transferência? Isso. A gente transfere, às vezes, várias das nossas necessidades para outros. A gente não consegue resolver, portanto, a gente vai transferindo. Mas transfere para a pessoa do terapeuta, né? Não, para o terapeuta não. O terapeuta tem que estar muito bem treinado para isso, para que não seja transferido a ele, nunca, jamais. Né? Por isso existe esse preparo, o profissional que trabalha com terapia, ele também tem que estar observando as suas próprias necessidades, está revendo as suas atuações, seus comportamentos, para ver se isso está acontecendo. Né? A gente também é passivo de acontecer uma coisa dessa, uma transferência, coisa e tal. Mas não é indicado, né? A gente precisa estar se vendo mesmo, porque, como você fez a pergunta, psicólogo precisa de psicólogo? De repente precisa também, qual é o problema? Nós estamos aqui num canal de televisão, né? Uma TV a cabo, ondas eletromagnéticas, e ela é direcionada. Agora, a televisão, às vezes, me causa um certo espanto. Parece que ela pauta o trabalho de muita gente, né? De acordo com aquilo que o Fantástico traz lá no dia seguinte, aquilo começa a ser comentado e isso daí repercute, creio, no seu trabalho. Ultimamente, o que eu ouvi falar nesses toques, porque o Fantástico trouxe uma reportagem, né, sobre esse problema dos toques. E isso daí influenciou mesmo no seu trabalho, porque todo mundo começou a falar nisso, né? Eu penso assim que cria-se uma epidemia, vamos dizer assim, de informações. Então a moda, quando é depressão,
Fala-se de depressão no domingo, todo mundo no dia seguinte tem sintoma de depressão. Será que eu tenho aquilo que falou ontem no programa tal, isso e aquilo? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade quando a gente acessa a TV, na nossa família, quando nossos filhos estão assistindo, no sentido de a gente estar podendo verificar quais são as informações, de onde vem, isso está chegando a mim mesmo, é sobre a minha vida que estão falando, porque a fonte de informações existem inúmeras, mas a TV realmente ela tem um enfoque dentro da família, como se estivesse participando ali da família naquele momento, e que causa, às vezes, impressões como se fossem sobre nós mesmos estivesse conversando, falando. Então, mas é uma forma meio irresponsável, né? Porque, se não me engano, essa sigla, né, TOC, é transtornos obsessivos compulsivos, né? Para aquelas pessoas que repetem indefinidamente. Mas do jeito que foi trazido ali, todos começaram a manifestar algum... Pois é, será que essa minha mania é compulsão? Tudo isso é compulsão? Por isso que eu digo, Lázaro, que a gente precisa estar fazendo um trabalho mais de divulgação, de o que é realmente. Cada pessoa é um indivíduo, elas têm as suas prioridades, elas têm suas individualidades, então não dá para se generalizar um sintoma que é abordado assim numa entrevista para todo mundo. Então todo mundo tem? Claro que não, né? E por último, agora uma curiosidade, então, Evanilze. Os nossos TVentes aí estão nos assistindo. Olha a minha indumentária aqui, né? Olha como eu estou trajado. E olha como você está trajado. É uma noite de segunda-feira razoavelmente fria. Dá para explicar o porquê dessa diferença? Por que eu me encolho tanto? Por que eu sinto tanto frio? E por que você está aí tão à vontade, tão livre, leve e solta? Como eu disse, né, Lázaro, são as individualidades. As pessoas têm a forma de pensar, de sentir diferente. Você pode estar tendo uma percepção de ambiente frio, eu posso estar tendo uma percepção de um ambiente quente, né? A nossa temperatura, a nossa expressão corporal, ela mexe também com a nossa temperatura, assim, de calor, mais calor, menos calor, frio, ansiedade, tudo isso influencia, né? Então, a gente percebe mesmo, tem pessoas super, um monte de roupa, as outras estão mais tranquilas, mas espera um pouco, alguém está ficando louco aqui, não é. A gente tem que respeitar as individualidades nisso também, né? Agora, a psicologia, ela é tida mesmo, né, como uma terapia ou como um trabalho voltado para o indivíduo, mas não é essencialmente isso. Não, é para o indivíduo e as suas interações, o indivíduo onde ele interage. Como ele se comporta, onde ele interage com a família, ele interage no trabalho, ele interage no dia a dia na sociedade, ele interage com o namorado, com as suas expectativas de vida. Portanto, o indivíduo interage a todo momento, a gente está interagindo, né? Bem, Evanilze, o tempo é todo seu aí, para que você diga um até breve aos nossos TVentes. Foi um prazer muito grande ter estado aqui com você, sempre sob o patrocínio do Restaurante Piazza, da distribuidora de revista Silvia e do nosso novo patrocinador, a Farmácia Aliança. Olha, o tempo é todo seu. Lázaro, eu gostaria de estar agradecendo a presença, a oportunidade de estar. Aliás, se alguém quiser te contactar, como é que faz? Esquecemos disso. Sim. O meu trabalho agora, estou desenvolvendo um trabalho de atendimento e acompanhamento psicológico individual e em grupos no SPA, no Solaris Spa Day, lá na MEI. Se quiser, deixa o telefone, alguma coisa assim. A gente passa para os telefones. Depois pode estar passando. É onde a gente está fazendo acompanhamento para as pessoas que fazem tratamento para emagrecimento, cirurgia plástica, uma estética corporal, mas não só enfocando nesse sentido. Mas eu acho que o emagrecimento não é mais necessário fazer tratamento. Depois da folha equilíbrio... Não, mas lá é uma clínica, né? Lá é uma clínica de estética, então existe um trabalho voltado específico para isso. Mas fora isso, eu também estou desenvolvendo um trabalho de grupo para as pessoas que queiram estar participando sem existir um enfoque específico. Aí ela te contacta por qual telefone? No 3572-1929. 3572-1929. Isso. Agora sim, o tempo então é todo seu, para o seu até breve. Obrigada, Lázaro. Eu te cortei, né?
Não, eu acho que foi super interessante, eu acho que nosso papel é esse mesmo, nós somos profissionais, mas nós fazemos parte da sociedade, do dia a dia, do ser humano, nós somos profissionais, mas não só isso, eu também sou mãe, sou filha, sou tia, sou prima. Amiga, Dari. Amiga, que bom. Então, assim, eu gostaria que as pessoas repensassem, e nesse sentido, nós também temos uma vida comum, como todas as pessoas. E nossa profissão está ligada a comportamento, a distúrbios, à área da saúde, tudo bem. Mas que nós também somos pessoas normais, que necessitam do dia a dia como qualquer pessoa, né? Então, esse trabalho de grupo que a gente está tentando colocar, ou acompanhamento individual, eu penso assim, que as pessoas devem estar sempre se informando, com o médico mesmo, ou com pessoas que já participam, para obter informações, estar procurando saber do que se trata. E assim a gente vai poder trabalhar junto e ser útil uns aos outros, né? Bem, Evanilze, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Lázaro. E daqui a pouco nós voltamos para a segunda meia hora do nosso Maiútica. Até já! E estamos de volta para a segunda meia hora de nosso Maiútica, neste fim de noite, segunda-feira, 4 de julho de 2005. Conforme prometido, aqui estão nossas convidadas. Nossa amiga de longa data, Solange Adriano Natalio, que é a supervisora de ensino, e a nossa amiga de não tão longa data, nem tem como ser, né, de tão longa data, a Janae Priscila Ribeiro Gomes da Costa. A Janae é aluna da 8ª série da Escola Estadual Professor Queiroz Filho e está aqui para falar sobre essa determinação que está bem saliente ali na camiseta, né? Essa camiseta verde. Dá para explicar um pouco de onde vem essa camiseta, Janae? Bom, essa camiseta foi devido ao Circuito Ayrton Senna de Juventude do ano passado, que ocorreu em Serra Negra. Então, teve um circuito escolar, cada escola participou, esteve fazendo umas provas, que foi mandado pelo próprio Instituto Ayrton Senna. Depois de ter feito todas essas provas, foi escolhido um representante da escola, que foi para a diretoria de ensino lá em Pirassununga, e lá tinha escolas de Leme, Pirassununga, Analândia, Araras. Foi escolhido 5 integrantes jovens, um educador profissional que estaria acompanhando e uma ATP. Então, como a nossa AD recebeu o valor determinação, que foi escolhido lá em São Paulo, cada integrante da equipe daqui, do time de mobilização da AD de Pirassununga, ganhou uma camiseta verde com o valor determinação, que lá a gente participou de oficinas o dia todo. Então... Olha, quando eu conheci a Janae, ela tinha um problema, né? Uma disfasia, ela não conseguia pronunciar uma certa palavra. Como que era mesmo, Janae? Paralelepípedo. Ela aprendeu pouco tempo. E agora ela falou grego aqui, né? Tudo isso que eu perguntei a respeito da camiseta, ela citou uma série de siglas aí que nós vamos nos socorrer com a nossa amiga Solange. Solange, boa noite. Eu esqueci de dar boa noite para a Janae. Tudo bem? Boa noite, Lázaro. Tudo bem? É um imenso prazer estar aqui no seu programa. Antes disso, antes de nós voltarmos nesse linguajar grego aí, né, que a Janae emitiu, Solange, como que é ser mãe de um ofidiófilo? Fala pra mim. Aí você gastou, não? Olha, ele não puxou a mim. A Solange é mãe do Felipe e é a mãe da Maria. E o Felipe é famosíssimo, né? Pela desenvoltura com que ele brinca com certos animais que nós temos uma repulsa, né? E ele parece que tem uma paixão por aquilo. Né? Para você ter ideia, a minha casa é muito pequena, é um apartamento. E lá nós criamos 2 aranhas, uma tartaruga, uma calopsita. Os hamsters, infelizmente, morreram, mas agora chegou outra calopsita e assim vai. Ele pretende ter uma serpente, tem um sonho de ser biólogo e a gente estimula, né? Ele causa calafrios, né? Esse gosto dele pelas serpentes, e quanto mais peçonhentas, parece que mais ele tem afinidade. Ele tem um querer muito grande, né? Vamos ver se Por favor, senhor Felipe, qualquer hora a gente traz você aqui para explicar, mas você vai ficar sozinho aqui a hora que você vier com toda essa fauna aqui. Mas olha, a nossa amiga Janae falou india. O que significa dia? Não
entendi. Ela falou em DIR, né? Na delegacia, Diretoria Regional do Ensino, sim. É que a gente não costuma muito usar assim. A diretoria regional, ela compreende alguns municípios aqui, né, da região. Somos 8 municípios e a JANAI participou do Circuito da Juventude. A diretoria é sediada em Pirassununga. Isso, é sediada em Pirassununga, a Lene faz parte e ela teve a honra de representar a diretoria juntamente com outros jovens nesse programa que se chama Superação Jovem. É um programa do Instituto Ayrton Senna, que é nosso parceiro no programa Escola da Família. Então, nós temos vários parceiros e o Escola da Família é esse programa da Secretaria Estadual da Educação que abre as portas da escola aos sábados e domingos, procurando oportunizar à comunidade situações de lazer e também de cultura, de esporte, de saúde. E nós falamos em disfasia aqui, Solange, quando nós lemos sobre o programa Escola da Família, né, sempre vem aquela palavra trabalhabilidade. Dá para você explicar um pouco o que significa? Esse programa Superação Jovem, o próprio nome diz muito. Nós vivemos no país a onda jovem, nós temos um crescimento muito grande da população jovem. E nós percebemos que o país, ele tem alguns indicadores muito bons, mas alguns indicadores, eles precisam ser trabalhados, inclusive na escola. E um deles, que é péssimo, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, partindo desse princípio e nessa desigualdade social, o Instituto Ayrton Senna, através do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, criou esse programa Superação Jovem, que ele é baseado em alguns eixos. Um deles é o protagonismo juvenil, que procura fazer com que o jovem tenha uma atuação cidadã na sua comunidade. Outro é a educação para valores. Até parece assim óbvio a gente falar na necessidade de trabalhar valores não só com a juventude, mas com toda a sociedade. E a educação para a trabalhabilidade. Na verdade, dotar os jovens de algumas competências e habilidades necessárias para o mercado de trabalho atual. É isso, então, a trabalhabilidade. Né? Essa integração no mercado do trabalho propiciada pela escola, que não é necessariamente uma escola profissionalizante. Exato, porque hoje em dia, no mercado de trabalho, algumas habilidades, elas são muito valiosas. Uma delas é o trabalho em grupo, o trabalho em equipe. Então, no Superação Jovem, isso é exercitado todo o tempo. O trabalho em grupo, as decisões são feitas em grupo. Na verdade, o educador ele só faz a mediação, mas toda a proposta é planejada, executada e avaliada pelo jovem. Então, a proposta é essa. E a gente percebe que nesse exercício ele se prepara, porque se ele vai escrever esse projeto, ele vai desenvolvendo habilidades de leitura, de escrita, ele vai ter que lidar com informática, ele vai exercitar a busca de patrocínio, de parceiros. Então são todas habilidades necessárias para quando ele ingressar no mercado de trabalho. Agora, Janai, mais especificamente o trabalho que você desenvolveu até chegar lá naquela viagem que foi memorável, segundo dizem, né, em Serra Negra. Você ficou muito famosa por aquilo, por aquela participação. Sobre o que, mais especificamente? Agora, exemplificando isso, né, que a supervisora Solange falou. Qual o trabalho que você desenvolveu? Para chegar naquele circuito, a gente chegou com 5 missões. Que seguiam as missões com os valores do Ayrton Senna, que seguiam a dedicação, motivação, determinação, a perfeição e a superação. A cada missão dessa daí foi dado para um funcionário da escola. Diretora, família, teve uma missão, foi a superação, a gente teve que escolher familiares para levar a reunião, para conhecer como que o jovem estava se relacionando lá dentro. Qual o valor que ele está trabalhando? Será que a partir dessa reunião, dessa motivação, dessa superação, ele vai melhorar? Ele vai ter mais qualidade? Então ele realizou essas 5 missões, que foi dentro da escola, com
os outros jovens, né, que a gente precisa de um grupo de no mínimo 10 pessoas para estar realizando essas atividades. Ainda até lá na nossa escola Queiroz Filho foi até assim meio corrido, né, porque assim, a gente não tinha um grupo mesmo, assim, aquele grupo que estava ali todo final de semana, a gente se reunia, tudo aquilo. A gente encontrou umas dificuldades. E assim, a gente acabou superando essas dificuldades através do Circuito Ayrton Senna de Juventude, que foi feito lá em Serra Negra. Então a gente realizou as missões, foi até super, eu acho assim, muito lindo o que aconteceu, porque num sábado à tarde, eu e a educadora universitária da escola, que é a Mileide, a gente tinha somente um final de semana, a gente tinha só aquele final de semana para realizar aquela atividade. Ou então, o educador profissional, que na época era o Venilton, ia junto com a dona Inês, ia estar elaborando uma carta para mandar para a DE, para falar que a nossa escola não participaria. Falei, não, se eu abraçar essa causa, a gente vai terminar ela. Porque assim, aprendi muita coisa e para chegar na metade do ano, na metade de uma atividade, e eu largar, eu não posso largar. Eu tenho um compromisso comigo. Se eu quero mostrar para os outros jovens que eles são soluções de problemas, eu não posso começar uma atividade e parar. Então eu falei, não, a gente vai atrás, a gente saiu de casa, assim, de amigos meus da escola que moravam ali na Redondeza, a gente foi, chamou, não tá bom, obrigada. Voltamos para a escola, foi aquilo, a gente chamou, tinha um pessoal na quadra, porque o projeto lá do Queiroz é a quadra, visa a melhoria da quadra. Então a gente sentou lá e a gente falou, a gente precisa de 15 pessoas para isso, aquilo, né? É a quadra de práticas esportivas. Isso. E então a gente sentou lá, a gente chamou eles, a gente dividiu em grupos, falou, que grupo você quer? Você quer motivação? Você quer determinação? Perfeição? Qual que você quer? Daí cada jovem escolheu o valor que ele achava que ele precisaria, que ele gosta de trabalhar consigo mesmo. Então depois de dividido, naquele sábado e domingo a gente fez essa atividade. No domingo estava tudo pronto, ainda a escola estava fechando, eu estava lá na escola ainda junto com o educador, a gente estava terminando de digitar as atividades. Isso aí no campo teórico. Isso. Digitação, inclusive, um trabalho de mesa mesmo, assim, de pensar, refletir sobre como trabalhar e sobre o que trabalhar. Até nas outras atividades, o jovem tinha que pensar, ele tinha que fazer recortes, ele tinha que ver assim, quais são as minhas qualidades. Porque o jovem hoje em dia, na comunidade escolar, na família, na onde for, ele é considerado problema. Hoje em dia, Zé, é que você é jovem agora. Eu fui considerado um jovem problema. É que isso já faz muito tempo que aconteceu. Mas tudo bem. Assim, mas hoje em dia ele tá mais assim, porque o jovem agora ele tem mais facilidade para se envolver com as drogas, ele tá tendo mais facilidade para se envolver com o caminho errado. Muitas vezes ele tá lá na escola, ele desrespeita o professor, xinga a diretora, vai para a diretoria, mais um aluno para a diretora. Mas fique sabendo sua posição aqui em relação às drogas. Você acabou de falar algo a respeito delas. Dá para você acentuar isso que você acabou de falar? A relação que eu digo é muitas vezes assim, o jovem ele encontra muitos problemas. Então é namorada, é amigos que chega, você muitas vezes, se você pode dizer que é um amigo mesmo de verdade, chega outro amigo, fala um monte de coisa. E você tá numa idade, principalmente eu vejo por mim, que as pessoas que estão à sua volta, você está começando a ver um mercado de trabalho diferente. Você começou a ter as responsabilidades. Até dias atrás, a mãe fazia tudo para você. A mãe e o pai te davam tudo na boca. Agora começa a vir os problemas. Então, para aquele mercado, começa a surgir pessoas que trabalham, que usam droga. E muitas vezes, por aluno ser, sim, mais rebelde na escola, outro que usa nota vai chegar a oferecer. Então, assim, muitas vezes tem aquele grupinho que fica lá na esquina da escola, que fica lá naquela conversa, fuma um cigarrinho daqui, coisa outra aqui, e o jovem acaba se envolvendo. Muitas vezes, por ele não ter toda aquela especificação de tudo que ele aprendeu, muitas vezes ele acaba aceitando. Só um pouquinho não vai fazer mal, amanhã depois eu paro. Chega outro dia, mas um pouquinho não vai fazer diferença, minha mãe não vai saber. Daí ele começa, pra ele não ter mais dinheiro para comprar aquela droga. Ele vai precisar buscar o dinheiro. Ele acaba pegando uma canetinha aqui, vai lá, vende lá um tantinho, rouba isso, ninguém vai perceber, ninguém viu. Vai assim, ele vai crescendo. Como eu falo, muitas vezes o ladrão, para ser ladrão, ele começou com uma galinha. Ele roubou uma galinha, não foi chamado sua atenção, ele acabou sendo prejudicado. Professora Solange, eu fiquei até um pouco atônito até agora, né, com toda essa explicação da Janai. Ela diagnosticou bem esse problema das drogas? Ela colocou uma situação de quanto o jovem é vulnerável aos aspectos da vida, que permeiam a vida. É um período em que, com esse programa e com os programas educacionais,
a gente tenta dotar o jovem de condições para que ele possa enfrentar esse período tão vulnerável da vida. Então, esse período continua sendo vulnerável. Eu perdi o contato com a educação há bastante tempo, né? Porque havia aquela teoria que o jovem, ele não é criança, como ela acabou de falar. Ele já não é mais criança, a mãe já não traz tudo na boca, ele já é senhor de suas ações. Por outro lado, ele não tem autonomia financeira para trabalhar as suas dificuldades, os seus próprios problemas. Daí ele desenvolver aquele comportamento que muitas vezes acaba... Isso se falava antigamente, né? Que até soava como agressão, soava como irresponsabilidade, até soava como uma certa revolta, e que na verdade era decorrente de uma determinada faixa etária. E aquele diagnóstico antigo parece que ele continua, só que as dificuldades cresceram, né? Eu acho que atualmente nós temos a comunicação de uma maneira muito mais rápida e eficiente, e que a gente tenta na educação colocar ao nosso favor. Mas a gente percebe que tudo gira com muito mais rapidez. E o que acontece? Nós tivemos um período de uma educação muito repressora. Então, autoritarismo, o pai falava, a mãe falava, e tudo aquilo não tinha contestação. E depois, principalmente na pedagogia, a gente viveu um período assim de muita abertura, ou de negar o não. Você já deve ter ouvido falar nessa fase, que o não era proibido e que causava muitos traumas. Então, falando numa linguagem comum. E hoje o que se busca? Um equilíbrio realmente, uma reflexão. E os programas educacionais, eles focam o protagonismo exatamente por conta disso, porque o jovem ele tem característica de vida de protagonista, mas a gente precisa trabalhar isso, porque ele ainda não tomou decisões finais na sua vida, decisões como o emprego, como ter um companheiro. Então ele está numa fase de crescimento, ele está assimilando o entorno. Então, o que esse programa busca? Na prática, ele seria muito simples. Um grupo de jovens trabalhando em torno de uma causa escolar ou da comunidade e buscando solucionar esse problema. Então, esse problema, no programa Hospedation Jovem, é eleito pelos próprios jovens. E no decorrer aí do programa, são trabalhados esses valores, a ética, a visão social, a visão da comunidade, os problemas sociais, os seus próprios sentimentos, como é uma fase muito vulnerável. Então é um programa que permite ao jovem falar dele próprio, da sua autoestima, da maneira que ele se percebe no mundo, das desigualdades. Então, eu acho assim que é uma fase que de fato é vulnerável, e a educação não pode ficar alheia a isso. E você, Janaia, nesse processo todo, como que você está se localizando? Porque me parece que você tem uma vocação para liderança, não é? Mas os seus contatos, você nota que o trabalho cresce, que ele evolui, ou aquelas dificuldades acabam às vezes sufocando? Olha, assim, por ter visto projetos lá na escola começando, primeiro assim, não foi o primeiro grupo da escola, foi o segundo, começou aquela coisa assim, será que vai virar? Será que a gente vai conseguir? Será que eu vou ter coragem para falar para todo mundo o que eu estou sentindo? Ou então será que eu não vou conseguir? E a gente vê assim, eu tenho, como você disse, eu tenho um instinto para liderança, até lá na escola eu sou assim, como eu diria aqui, põe ordem lá, quando a gente vai se reunir, vai falar alguma coisa, a gente chama, a gente conversa. Eu sou a que mais fala nessa dia, falo pra caramba. E muitas vezes a gente vê, assim, vê eu crescer o projeto. Eu tenho, assim, muitas coisas que mostrou isso, porque da primeira vez que eu vi a Carol lá do Instituto Ayrton Senna, até hoje, que já faz um ano que aconteceu isso, a gente tem um grupo fixo. Até no sábado que se passou, os jovens plantaram árvores na escola. Os próprios jovens que estavam das 9 da manhã até 2 horas da tarde plantando árvores.
Então você vê que é um projeto que, se eu fosse olhar lá no começo, por probleminha, por a intriga que acontece, ou então, mas ela falou mal de mim, o que eu vou fazer? Pô, a primeira vez que eu entrei no game, ela já veio falando mal de mim. Se a gente fosse ligar para os primeiros problemas, os primeiros desafios, até chegar hoje a gente não poderia ver que conquista linda é essa. Uma conquista grande que é representar a escola. Particularmente representar a minha escola, a escola onde eu estudo, que eu comecei na 5ª série, hoje eu estou na 8ª, último ano lá, tá representando ela para onde eu estou indo, levando o nome dela, já é uma grande conquista, porque surgiu com um pequeno probleminha. Reunir um grupo. Hoje a gente já tem um grupo reunido, a gente vai começar a realizar o nosso projeto, vai estar mais focando ele, arrumar vestiário, tá, a gente vai atrás, vamos conseguir o dinheiro, vamos rifar alguma coisa. É o protagonismo, porque a gente pode ver que o protagonismo pode ser um modismo do jovem, o jovem pode trabalhar isso como somente um modismo, ele faz só, foi aquilo, passou, acabou. Acabou aquele projeto, já foi. Ou então ele pode ter uma tendência. Só que para ele ter essa tendência, ele tem que ser bem apoiado por quem está à volta dele. O jovem, ele fica com o carro, ele vai tomar conta do carro da Fórmula 1. Ele vai dirigir esse carro. Ele tem uma meta, chegar lá na linha de chegada, lá no final. Agora, Solange, não quero te cortar, Joana, mas você acompanha a evolução do ensino há bastante tempo. Há quanto tempo você já está no magistério, propriamente dito? Né? Há 20 anos. Há 20 anos. Isso, eu comecei bem novinha. Em algum momento dessa sua trajetória, você percebeu um gosto tão acentuado, um amor tão grande de um jovem pela escola, como a Janai está demonstrando aqui agora? Olha, nós estamos vivendo um momento no programa Escola da Família, que é um programa do meu coração. Eu sou realmente apaixonada. Era difícil ouvir isso daí, alguém falar, tal programa é do meu coração, isso vem de um educador, isso, né? E a gente está ouvindo isso mais constantemente, por isso que a gente está esperançoso, como eu falava lá no início do programa de hoje, né? Nós temos muito que esperar da escola. Exato. E assim como a Janai, a gente tem encontrado coisas assim que mexem muito com a gente, com a nossa percepção de educação e também com a questão das oportunidades. A gente percebe assim potenciais incríveis e que nem sempre tem oportunidade. Então, esse programa, no qual a Janai está participando aí tão ativamente, ele tem assim uma máxima que é o jovem visto como solução. Então, isso é muito forte, é um olhar diferente. O foco na proposta educacional é realmente o jovem como solução. Porque se ele continua sendo visto como um problema, só tende a aumentar os problemas. A gente já percebeu que isso realmente acontece. Outra questão importante, Lázaro, é a forma de que a gente tenta lidar com o protagonismo, mas não de maneira preventiva. A gente sabe que projetos preventivos são importantes, mas nesse caso específico, a gente não está buscando uma prevenção, já supondo que se você não fizer isso, ele vai cair ali logo mais. Não é nada disso. A gente quer dotar esses adolescentes de mecanismos para que eles façam as próprias escolhas de vida, para que eles desenhem o seu projeto de vida. Tanto que você formar ativistas, fazedores, seria muito mais fácil. Por exemplo, tem um projeto, é muito fácil mobilizar para fazer alguma coisa. Vamos explicar isso daí agora. Não, no caso assim, a causa é o quê? Pintar a quadra. Daí todo mundo vai lá e pinta a quadra. Só que você quer fazer o quê? Quer fazer com que esse jovem seja capaz, primeiro, de pontuar isso como uma necessidade para todos, né? Que esteja assim no nível de abrangência, assim, um bem comum realmente. E, além disso, que ele consiga projetar do princípio ao fim. Não, você vai dar um pincel, a gente vê isso muito na escola. O mutirão, nós vamos pintar. É importante essa reunião das pessoas, para o voluntariado é muito importante, mas só o jovem fazedor, eu acho que a sociedade não precisa, sabe? Você manda, eu obedeço. O que é o interessante aí? É que ele vai reunindo condições de planejar. Não precisa ser ele o pintor da quadra, mas ele pode organizar estratégias
para que essa quadra seja pintada, pode, inclusive, levantar dinheiro e pagar para que alguém pinte, mas tudo isso de forma organizada, planejada e com estratégias e com avaliação. Não sei se você percebeu a diferença. Deu sim para perceber muito bem. Seria muito mais um empreendimento, né? O jovem empreendedor, o grande lance é esse. E aí, realmente. então, nós chegamos quase que à totalidade da definição desse palavrão que nós estamos ouvindo aqui de vocês, no bom sentido, tá? O protagonismo juvenil, não é? Esse protagonismo, dá para falar um pouco mais dele? Olha, é a atuação cidadã do jovem, é isso que a gente busca. Então, que ele realmente não seja apenas um receptor de informações. Eu acho que a escola, hoje em dia, para transmitir informação, ela não tem necessidade. Se a função dela fosse essa, hoje em dia não precisaria mais ter escola. O que a gente precisa realmente é proporcionar momentos de reflexão e de ação, reflexão e ação. Então, eu acho que o educador que consegue, nas suas aulas, praticar essa educação em prol do protagonismo, ele propicia realmente isso, a reflexão dos acontecimentos, do ambiente, as interferências, e ele faz uma intervenção pedagógica dentro dessas necessidades, diferente daquela educação que nós falávamos há pouco, tradicional, que ela era conteudista. Então, a pessoa, no caso o jovem, a criança, era concebida o quê? Como algo vazio que precisava ser preenchido, certo? E hoje nós percebemos que todos trazem uma história de vida. É aquela visão antiga positivista do John Locke, né? Que o indivíduo é uma tábua rasa na qual vão se inscrevendo os conteúdos culturais. Até há pouco isso daí não havia sido superado, né? A Janaé, e agora? Você está na 8ª série, você tem todo esse trabalho e daqui a pouco você vai ter que deixar o Queiroz Filho, né? Isso te dá uma certa sensação de perda, de tristeza? Como que você trabalha isso? Olha, de perda não, porque não é porque eu estou deixando a escola, é o último ano lá de 8º, não é uma perda, é uma conquista, porque tudo que eu conseguir lá vai ficar para quem está entrando. A gente está trabalhando com jovens de 5ª série. Pô, eles estão entrando, estão vendo um fruto novo. Então, não só isso, eu estou indo para uma escola que também tem o game. Então, eu posso estar escalando para trabalhar nas 2 escolas. São 2 escolas que eu tenho um amor muito grande. Você não vai deixar de ir até, porque inclusive o programa Escola da Família deixa a escola aberta, né? Eu fui lá ter aula de inglês esses dias, lá no Queiroz Filho. E Solange, olha, o nosso tempo está se esgotando. Foi tão rápido. Foi rápido, né? Nós temos que encerrar o nosso Maiêutica de hoje. Eu, sinceramente, estou aqui emocionado com tudo que eu ouvi, com tudo que nós conversamos. Fica aí, o tempo é todo seu, né? Até breve aí para os nossos eventos. Nós vamos retornar esse tempo, como nós dissemos lá no início do nosso programa, né? Nós esperamos muito da educação. Última coisa, isso é fundamental, é essencial da escola pública, Solange? Isso, no caso... Esse programa, que em si é maravilhoso, né? Nós estamos sentindo os frutos dele, a evolução dele. Parece-me que ele não há como retornar nisso tudo. É uma exigência histórica, inclusive. Exigência que parece mundial, inclusive. Porque toda a bibliografia da educação hoje, ela tem raízes nos direitos humanos. Depois aqui no nosso, alguns tratados internacionais que promovem décadas importantes, como a década da educação que houve, agora a década da paz. Nossa, em nenhum momento eu falei sobre isso, eu precisava tanto falar, que nós estamos na década da paz. E depois nós temos o quê? Nós temos a nossa Constituição, nós temos as diretrizes nacionais educacionais para a educação e a nossa Lei de Diretrizes e Bases, que foca todas essas questões que nós estamos vivenciando hoje na Escola da Família. Então é realmente um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês, convidando toda a população
a participar do programa Escola da Família. As escolas estão abertas aos sábados e aos domingos para qualquer pessoa que queira dela fazer parte, como voluntário, como cursista. Nós temos também o segmento dos bolsistas, que também dá um tema bom aqui para nós conversarmos. Então é um convite de coração, né, para que todos se apropriem desse espaço que no fundo é mantido por todos nós mesmos, né? Bem, Jamai, agora é sua vez de falar até breve para os nossos eventos. Eu acho que faço convite também, né? Acho que para mim, não só para jovens que queiram estar conhecendo mais, né? Porque o Game Inspiração ele está cada dia se renovando. Enquanto a gente está aqui conversando, pode ser que lá em São Paulo já surgiu outra meta, outra ideia, outra viagem, outra coisa para que o jovem possa ser trazido como solução. Porque o jovem, na verdade, eu mesmo posso considerar que eu não sou problema, eu sou uma solução. Sem dúvida. Bem, olha, muito agradecido pela presença de vocês e nós vamos retornar, sim, a esse tema, se não no próximo, no outro programa, porque ele é muito rico, é muito vasto e nós temos mesmo aqui muito comentá-lo. Estivemos aqui, mais uma vez, sob o patrocínio do Restaurante Piazza, da Farmácia Aliança, nosso novo patrocinador, e da distribuidora de revistas Silvia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, com toda certeza, com a 14ª edição, então, de Maêutica. Até lá, e tudo de bom. Salam Alek, Shalom, Axé, e muito obrigado. Muito obrigado, Solange. Foi bom? Boa noite, segunda-feira, 11 de julho de 2005. Estamos aqui para a 14ª edição de Maêutica. Sempre lembrando, Maêutica significa geração de ideias. É o trabalho que nos propusemos realizar e assim, modestamente, estamos tentando fazê-lo. Vai aqui um lembrete a algumas pessoas que nos criticaram durante essa semana por coisas escritas há muitas semanas. Quando nós escrevemos, supomos que haja leitores para aquilo que nós estamos fazendo e que essas pessoas façam as leituras e passem aquilo que nós escrevemos pelo crivo de suas inteligências, mas que assim o façam, não fiquem julgando pelo que ouviram dizer ou por aquilo que foi contado ou por aquilo que disseram. Não é pecado nenhum pegar um artigo, fazer a leitura e depois fazer o julgamento daquilo que foi escrito. Não fique se baseando naquilo que foi dito por outros. A pessoa que nos criticou está entendendo esse recado e, por favor, tá? Vamos ter bom senso e... Bem, vamos falar de coisas mais alegres. Nosso programa de hoje traz como primeira convidada a nossa amiga de longa data, Virgínia Maria Segata. Vocês já devem ter observado as variações aqui constantes em nosso cenário, que hoje está sensivelmente enriquecido pelas obras da artista plástica, publicitária, decoradora, cozinheira e tantas outras coisas mais, a nossa amiga Virgínia. E na segunda meia hora de Maêutica teremos a presença do nosso também amigo de longa data, o Fábio Roberto da Silva Leme, que está ali nos assistindo, junto com minha esposa Rosimeire, junto com a nossa amiga Lívia Sandoval. Nossa plateia hoje está seleta aqui e nós só temos a agradecer a todos por isso. Daqui a pouco nós voltamos, então, para a primeira meia hora de Maêutica. Até já! Virgínia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. E a dona Rosa?
vai bem. O Guto também? Tá. Tocando bastante com a banda Mirra. Virgínia, há quanto tempo você se encontra em Leme? Pergunta básica, mas Vai fazer 10 anos. como é que você chegou aqui? Eu tenho uma amiga que mora aqui e o meu filho tinha muita bronquite. Eu sou de São Paulo e lá é um problema sério, né? E O culpado foi o Guto. O Guto. Quando vinha pra cá, ele passava as crises dele, ele ficava ótimo. Eu mudei. Não pensei duas vezes. Gostou do nosso clima? Gostei e vendia também algumas telas aqui, né? E falei, bom, está melhor lá. Falando nisso, em Leme, existe mercado para arte, Virgínia? Mais do que Itu, de onde eu vim. Porque eu morei uma temporada em Itu, em Salto de Itu. Bem melhor aqui. Você é de Itu? Sou de São Paulo, maternidade São Paulo. Quem nasceu em Itu foi Almeida Júnior. Né? Almeida Júnior, Nós estamos falando em artes plásticas aqui. considerado pintor do sol, né? Em todo o mundo. Depois acabou tendo um fim trágico lá na cidade de Piracicaba, né? Ele se apaixonou por uma moça casada, né? Casado E foi com o próprio assassinado. primo. Acontece isso na vida dos artistas, né? Só loucura. Mas, Virgínia, conta pra gente, nós estamos aqui na nossa mesa com um pequeno troféu, não é? Dá para você explicar a história desse troféu? Não sei se há como enquadrá-lo ali na nossa câmara. Assim, deu para os nossos TVentes terem uma boa noção, né, desse troféu. De onde ele surgiu? Da ACD, em São Paulo. Eu fiz um desenho e resolvi mandar para ajudá-los, porque o tratamento na ACD é gratuito, né? E eles vivem realmente de doações. Eu vou mandar esse desenho para ver se eles podem aproveitar. Aí eles, assim, pensei num bazar beneficente, uma coisa assim. Eles me ligaram que haviam adorado o trabalho, se podia ser transformado em cartão de Natal e uma surpresa, foi vendido 85 mil exemplares para o Brasil e exterior. Vamos decifrar para os nossos TVentes aqui. AACD. Bom, olha, o cartão que você fez o desenho está aqui. Este é o original. Esse. Estou tendo a honra de pegar e pôr as mãos em um original. Está vendo? A AACD, né? É a Associação de Assistência à Criança Defeituosa. Isso foi em que ano, Virgínia, que você realizou esse desenho? Meu Deus, deve estar marcado aí, eu não lembro. Tem aqui Paz na Terra, reprodução autorizada em benefício da Associação de Assistência à Criança Defeituosa, a ACD. Listen, Nurse. Nosso inglês parece eu acredito que é uns não 12 claudicou. anos. Reprodução autorizada e tudo mais, né? Bom, já faz 12 anos, então, Mais que ou aconteceu. menos 12 anos. Por volta de 93, então. Eu e o Vilela vendemos 85 mil exatamente iguais. O Vilela, eu considero Eduardo Vilela o melhor que surrealista que nós temos atualmente, é perfeito. Eu jamais poderia imaginar que eu estaria com ele nessa premiação. Mas o Portela e a Cândida, que também, segundo e terceiro lugares, e com dinheiro eles construíram anfiteatro. Lá em São Paulo. Em São Paulo. Então... Na primeira CD da Cindino Reis, né? Agora todo ano tem o Teleton, que é em benefício da CD. Virgínia, a arte é elitista? E agora? É difícil essa pergunta? Um pouco. Mas você disse que existe mercado para arte. As pessoas, existe. Você também é professora de arte. Existe mercado dentro, sim, se você se conscientizar de onde você mora. Lógico, o mercado, eu estou considerando ótimo, estou surpresa com o mercado aqui em Leme. Só que o preço você tem que abaixar muito. Por exemplo, um quadro que aqui custa R$150, no Rio de Janeiro provavelmente ele ia para uns 250, em São Paulo uns 400